tudo bem? Estamos hoje aqui para mais um episódio do nosso Porquê Podcast. Eu sou a Marina Scherer. E eu sou o Clóvis Reis. Tava com saudade disso aqui já. É, né? Verdade. Faz uns dias, né? Dias. Talvez as pessoas perguntem por quê, como, que a gente gravou vários, né? E vai colocando no ar. Isso aí. Então, é muito bom ter vocês conosco aqui. A gente tem umas reações aleatórias. É muito bom ter você conosco aqui. Uma coisa que a gente não fez até agora é curte esse vídeo, compartilha, comenta, tem dúvidas, tem sugestões, deixa nos comentários aqui que é muito importante para nós contar com a participação de vocês. Achou interessante o conteúdo? Manda para alguém que tu conheça, que possa agregar. Com certeza, esse é o nosso propósito com o Porquê Podcast. Agregar na vida das pessoas. Compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento, trazer respostas. E eu acho que muito mais que trazer respostas é fazer perguntas, né? Também. É isso que nos move, né? É isso aí, Marina. É isso e aí. hoje a gente está com uma pessoa super especial conosco. Maravilhosa. Sabrina de Castro. Oh. E ela frisou, Sabrina de Castro. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Olá, muito bom dia, olá a todos, meu nome é Sabrina de Castro, eu sou Master Coach há 7 anos, especialista em carreira, em coaching financeiro e é um prazer estar aqui com esse casal maravilhoso para compartilhar dessa sabedoria. Então, gratidão pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós já tínhamos marcado algumas vezes esse encontro aqui, né? Isso aí, pensado nele também, né? Essa mulher tem muito a contribuir, né? Muito. Sabrina é minha coach, né? Nossa coach financeira também. E nos ajuda muito. É verdade. E o que faz uma coach financeira? Então, é diferente de um consultor financeiro. O coach, ele vai trabalhar reprogramação de crenças. Então, o coach especializado em finanças, o coaching financeiro, propriamente o coaching que eu trabalho, ele é especializado em reprogramação de crenças limitantes, pensamentos, comportamentos disfuncionais, sentimentos, né, que a gente estava conversando antes de não merecimento, não se sentir abundante. Então, todo comportamento ele vai trazer algo bom ou ruim. Então, esse comportamento ele pode ser disfuncional ou ele pode ser positivo. E isso vem de uma crença. Então, muitas coisas, tem muitas questões familiares envolvidas, né? Repetições de padrões. Então, o coaching financeiro ele vai trabalhar comportamentos negativos, principalmente, para transformar isso em algo novo e passar a ter um comportamento abundante. E aí as finanças também melhoram muito. E quando a gente trabalha isso com casais, então o casal vem até mim, né, como coaching financeiro com vocês, o casal vem com algumas demandas. Uma parte dessas demandas é a organização financeira em si, mas a maior parte para a prosperidade são as crenças, o comportamento desse casal. E o que é umas palavras, frase, crenças limitantes? E tu falou aqui, reprogramação de crenças. Explica mais, por favor. Tá bom, vamos lá. Fala, Sabrina, Disseca por favor. porque tem o Clóvis, há algum tempo atrás, não entendia, não fazia nem ideia do que é isso. A gente tem conhecimento, né? Mas Isso. muitas pessoas não têm, então seria muito interessante tu falar um Beleza. pouco mais. Vamos lá então, começando do início, né? Imagina que a gente está aqui em Nova Hartz hoje e a gente vai abrir uma nova rua. Então, tem aquela rua que já existe, talvez uma rua asfaltada, uma rua que todo mundo conhece, que todo mundo passa. E tem uma rua desconhecida, que é uma possibilidade nova. Essa rua que ainda não foi aberta, que ela vai ser desbravada agora, ela vai precisar tirar um mato, vai precisar passar ali primeiro uma pessoa, depois ela vai ampliando esse espaço, talvez vai ser uma estrada de chão, depois vai passar alguns carros ali, vai virar uma rua com pedras, depois vai virar uma rua asfaltada.
Assim também são as nossas crenças, tudo aquilo que nós acreditamos. Tem algumas pessoas que vêm com alguns aprendizados de família, principalmente do 0 aos 12 anos, onde a criança ela absorve como uma esponjinha tudo aquilo que ela vê, ouve e sente, principalmente dos pais ou das pessoas próximas. Então, se ela ouviu que ter dinheiro é difícil, que o dinheiro é sujo, que quando ela pega no dinheiro ela precisa correr lavar a mão, que tudo dá trabalho, que ela nunca vai ter nada, isso tudo são crenças, ou seja, aquilo que a criança absorveu como uma esponjinha e que ficou dentro dela e ela acredita. Crenças são aquilo que nós acreditamos. Então, ela acredita, como alguém falou isso para ela, uma autoridade, ela acredita aquilo como verdade. Então, ela absorve e retém aquela informação. Logo, no futuro, se alguém disser para ela, esse objeto é muito caro, isso não é para ti. Então, ela vai acreditar que quando ela tiver aquele objeto, ela vai dar um jeito para se sabotar, para perder, ela vai dar para alguém aquele objeto porque ela não se sente merecedora, ou ela vai acreditar que ela nunca vai ter esse objeto. Isso vai formando as nossas crenças. Tudo isso acontece dentro do nosso cérebro, é ciência, neurociência. Então, são caminhos neurais, assim como a rua asfaltada, que já está formado. E se eu quero agora desconectar aquela trilha neural, eu preciso abrir uma nova estrada, eu preciso abrir uma nova trilha. Substituir, reprogramar aquela crença. Algumas pessoas falam eliminar a crença e formar uma nova. Nós falamos reprogramar as crenças. Então, tinha uma programação e eu faço uma nova programação. Tem uma frase assim que não existe espaço vazio, né? Exatamente. Então, não, assim como um hábito a gente não consegue simplesmente tirar, ele tem que ser substituído. Isso. Uma crença também é assim. Isso. Eu reprogramo. Exatamente. Assim como alguns vícios, né? Algumas pessoas dizem, parou de fumar e a partir daí começou a comer doce. Substituiu aquele vício. Pode ser por algo negativo também? Pode ser. Então, a pessoa que antes ela tinha uma crença limitante, disfuncional, financeira, de não merecimento, ela passou a fazer dinheiro, mas pode ser que ela ainda não retém esse dinheiro. Pode ser também. Explica essa terrível crença de não merecimento aí. Vamos lá. Essa é arrebenta. pesada. Essa é terrível. Essa é terrível mesmo. As crenças, elas são de 3 níveis. Só um detalhe. Vai. Para quem não tem conhecimento ou não teve contato com isso, talvez vai pensar que é coisa de outro mundo, é mística, mas eu gostaria que tu explicasse durante os pensamentos, o que passa pela cabeça da pessoa sobre essa crença de não merecimento. Enquanto a Sabrina estava falando das crenças, me veio vários insights. A gente já fez o Independência Financeira, né? Sim. Que é um curso da Febracis sobre crenças de dinheiro e, nossa, eu lembrei de várias que eu constatei no curso. Pesado, olha. Encheu a cumbuca. Nossa, minha cumbuca não tinha mais lugar para escrever. Mas vamos lá. Vamos nessa. Então, as crenças, elas estão em 3 níveis. É tipo uma classificação, né? São de 3 níveis. Existem as crenças de identidade, então, sobre quem eu sou financeiramente. Então, se eu sou rico, se eu sou pobre. Existem as crenças de capacidade, eu faço dinheiro, eu não faço, eu cuido, eu não cuido daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu sou ou não sou capaz de fazer. E as crenças de merecimento, né? A tão famosa crença de não merecimento ou de merecimento financeiro. Então, se eu mereço algo, se eu não mereço, se eu tenho algo, se eu não tenho algo, se eu mereço ter algo ou não. Então, as pessoas que têm essa bendita crença, né, do merecimento ou a maldita crença do não merecimento, o que se passa na cabeça dessas pessoas? O que passa, né? E na cabeça de todos nós já passou algum dia. Se a pessoa ela vai adquirir algo, ela pensa, não, eu não tenho esse potencial, ou eu não mereço ter esse bem, ou eu não posso me dar o luxo de comprar um objeto como esse. Isso não é para mim.
isso não é para mim, eu não mereço entrar nesse lugar, entrar nessa loja, eu nunca vou ter o que esse casal tem, eu nunca vou poder fazer tal coisa. Então, Vergonha de ir no restaurante também? exatamente. Ou as pessoas, quando começam a passar dessa barreira, né, da crença do não merecimento, ela até vai num restaurante, mas ela sente culpa por estar usufruindo. E aí não tira foto, não posta nas redes sociais, porque não quer, às vezes, machucar algum familiar, porque ela está usufruindo, e tem gente que não está usufruindo. Então, é a crença do não merecimento. Ou ela nem se permite ir num bom restaurante usufruir, porque ela imagina que não é merecedora daquele ambiente, daquelas pessoas, daquele conhecimento, daquele curso. Então, é uma sensação terrível essa crença de não merecimento. Sabrina, quando tu fala assim, vai no restaurante, não tira foto, não posta nas redes sociais, não tem nada a ver com rede social. A pessoa lá por trás desse comportamento eu não posso, como esse pensamento que passava pela minha cabeça, como que eu vou estar aqui, sendo que tem muitas pessoas que estão lá, em tal situação. Exatamente. Como é que eu vou estar aqui? Como é que eu vou... Sabe o que o pensamento passava pela minha cabeça quando eu comprei? O primeiro carro que eu realmente quis comprar, ele ficou na minha cabeça durante uns 10 anos, exatamente o mesmo carro. Um dia eu vindo na faixa e estava passando uma pessoa com um catador. E a pergunta que veio assim, por que eu estou aqui e ele está lá? Por que não poderia ser o contrário? Uau! Umas coisas... E essa do carro, né? E aí vem a culpa. Sim. Eu sempre comento isso. Era um carro que o Clóvis queria há muito tempo. Ele tinha mural dos sonhos com aquele carro. Enfim, e ele comprou o carro do jeito que ele queria. E a primeira volta que a gente foi dar, eu fui abrir no centro da cidade, né? Metrópole, Nova Hartz. Eu fui abrir o vidro e ele, fechou o vidro. Daí eu fui abrir de novo. E ele, de novo, e eu falei, oi, o que tá acontecendo? Eu quero abrir o vidro. Aí não abre. Por quê? Ai, não sei. Eu falei, tu tá devendo pra alguém? Uma sensação estranha. Tu tá devendo pra alguém? Dele, não, então, a gente trabalha tanto, enfim, era um carro que tu queria, um sonho teu, merece, né? É que a gente era um pouco desnivelado, agora a gente tá nivelando mais. O Clóvis tinha um merecimento baixo, eu tinha um merecimento muito alto, e a capacidade dele mais alta e a minha mais baixa. Então a gente vai nivelando, né? A gente vai percebendo, tomando consciência de onde estão as crianças e como a gente tem que lidar. O casal alinhado é uma maravilha, né? Amém. Gênesis 11:6, né? Unidade de linguagem. É verdade. Como é importante, né? Ter as mesmas crenças, olhar para a mesma direção, e o que eu falo para a Marina é beber da mesma fonte, né? Partilhar dos mesmos sonhos. Isso é incrível, né? E isso também a gente às vezes não, depois que a gente conhece, né, se aprofunda, toma consciência, a gente vê que são coisas que a gente escutava na infância, que a gente viveu na infância, que a gente não dá bola, né? Acha que, enfim, mas a mãe que falava lá, isso é coisa de rico, esse lugar não é pra nós. Ou ficou rico, ficou snob, agora tá querendo se mostrar, olha, fulano é rico e arrogante. A tua mãe falava do quê? Do camelo? Como é que era? Do versículo da Bíblia, coitadinha, não estudou. Não tô, né? Não, mas é isso. Que o rico não entra no rei do céu, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Logo eu pensei, rico não, rico eu quero ir pro céu. E aí começa a ter uma vida de miséria, escassez. E hoje é automático em mim, e eu chego a ser... Não até eu falei para a Marina fala, o Clóvis é chato. Não, ressignifica, muda essa palavra. Cuidadoso com as minhas coisas. Exigente. Criterioso com as minhas coisas. E eu sou criterioso com as palavras. Sim. Quando as pessoas eu sou humilde. Peraí, humildade não tem nada a ver com falta de dinheiro, de recurso. Não tem. As pessoas confundem, né? E a minha mãe tinha uma crença disso, o evangelho da cruz, da vida sofrida, tem que ser sofrida para ser salvo. E o brasileiro tem muito isso, tipo, a história difícil é a história bonita, né? Como se o sofrimento ou a pobreza fosse algo bonito. Pobreza, falta de recurso, né? Exato, pobreza, falta de recursos. Mas sem dinheiro não tem poesia, não tem romance, não tem merecimento. Não tem remédio para os filhos. Não tem servir, não tem solidariedade,
não tem ajuda ao próximo. Então, quanto mais eu cresço, mais eu posso contribuir com as outras pessoas. Isso tem tudo a ver com aquilo que tu disse antes de, eu tava com um carro que eu sonhava muito, que eu comprei, que eu queria muito, e eu me sentia estranho, né? Sentia culpa, sentia o não merecimento. Eu costumo dizer que dentro do não merecimento existe uma crença de solidariedade. Essa crença de solidariedade aos familiares que não têm, que não vivem o que tu tá vivendo nesse momento, ou que as pessoas que estão nos assistindo vão passar a viver a partir de agora. É uma crença de solidariedade onde a pessoa sente culpa por ter mais do que a pessoa que tu passou e viu trabalhando, ou a pessoa que não tem. Só que acontece algo extraordinário quando eu realizo um sonho. Quando eu realizo um sonho genuíno, onde tu deu o teu melhor, onde tu se esforçou e tem aquela conquista, quando eu elimino essa crença do não merecimento, eu passo por essa crença da solidariedade, eu posso usufruir com plenitude. E tu vai ficar tão feliz por estar vivendo isso, que os teus familiares automaticamente eles são libertos também dessa crença para que eles possam usufruir. Então é algo quase mágico que acontece, mas é neurociência. Por quê? Porque a crença ela se formou naquele ambiente familiar. Então a crença não era só de uma pessoa, ela era daquele grupo, daquele ecossistema, como a gente fala, né? Então, aquele grupo tinha aquela crença. Quando um sai da caverna, e tem até a metáfora da caverna, né? Quando um sai da caverna e um vive algo extraordinário, num primeiro momento eles podem até falar mal, ficar desconfortáveis com aquela situação, mas depois eles vão se perguntar: por quê? Porque eu também não estou vivendo isso? Porque será que eu também posso? E eles vão se sentir autorizados a também prosperar, a também realizar os seus sonhos. Vocês podem ver, algumas famílias, às vezes, um conquista a casa própria, depois toda a família começa a conquistar a casa própria. Legal. Um adquire o seu carro dos sonhos, depois os outros se sentem autorizados também a fazer o mesmo. Então pensa que tu tá sendo um exemplo na vida dessas pessoas, para que elas também se sintam autorizadas, não na mediocridade, mas na prosperidade, para se libertar dessa crença do não merecimento e prosperar. Então, é reprogramar esse sentimento, esse comportamento e principalmente a crença do não merecimento. Que loucura, eu pensei que era só dinheiro. Vai muito além do dinheiro. Porque é isso, né, Sabrina? O dinheiro é a ponta do iceberg. Ponta. É. Todos sabem que tem que gastar menos do que se ganha. E por que não fazem? Ou por que o Clóvis, durante décadas, não fez isso, né? Porque não é simplesmente só o dinheiro que a gente falou, né? Não é. Vai muito além. Vai muito além. E tem níveis, né, da ficha caindo, digamos assim. As pessoas, elas sabem o que precisa fazer, sabem tudo o que precisa ser feito, mas elas não fazem por qual razão? Às vezes fingindo que não sabe, às vezes porque é melhor estar na zona de conforto, é melhor assim, não se estressa, né? Quantas vezes eu já escutei das pessoas: Sabrina, mas ser rico dá trabalho, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que trabalhar mais. Só que às vezes passam a vida toda fazendo também as mesmas coisas, mas por um objetivo que elas não gostam, ou não se permitindo prosperar, não permitindo com que a família inteira viva algo extraordinário. Mas o que impede realmente as pessoas de fazer o que precisa ser feito? Inteligência emocional, é a maturidade emocional, é realmente parar o que está fazendo. E aí não é perda de tempo, né? Eu sei que algumas pessoas acreditam que eu vou parar e vou ficar um dia sem trabalhar, vou ficar um dia sem estudar, vou ficar um dia sem fazer nada, mas é parar e fazer o planejamento da sua vida. Primeiro, planejamento estratégico, metas e objetivos, fazer um mural da vida extraordinária, mas principalmente parar
e olhar para essas crenças, identificar essas crenças, ou se permitir tirar um momento, fazer um processo de coaching individual, né? E ter inteligência emocional, que é essa maturidade para olhar para dentro, entender os erros e reprogramar. E a humildade também, né? É muito De importante. reconhecer, né? Humildade para Muito quem? Pra importante. reconhecer Reconhecer o quê? onde eu estou, o que eu preciso melhorar, o que legal. está me impedindo de chegar. Porque muitas vezes a gente, tem uma venda, né? A gente não consegue. Quando eu falo por mim, né? Tá? Eu não conseguia visualizar muitas coisas, né? E, exemplo, no Independência Financeira, eu vi assim, nossa, quanta historinha eu tô contando para não fazer o que precisa ser feito, né? É um exemplo nosso. Lá na empresa, a gente brinca, né? O Clóvis fazia tudo, né? A Sabrina sabe do processo, né? Mas enfim, eu acho legal compartilhar. Compartilha. O Clóvis cuidava da produção, cuidava do comercial, ainda cuidava do financeiro. E a Marina tava fazendo o que lá? Não sei, mas ela tava lá. Todos os dias. Fazendo. Fazendo. E aí, eu sempre pensava assim, e todas as empresas, né? A maioria, a mulher cuida dessa parte, né? Eu sou muito mais organizada que ele, isso ele sabe. Glória a Deus. Por Com perfil muito- comportamental. perfil comportamental, nossa, tipo, e eu não fazia o financeiro porque eu tinha muita historinha que eu contava pra mim, assim, tipo, eu nunca aprendi a guardar dinheiro, meu pai só me ensinou botando a culpa no pai, meu pai só me ensinou a gastar, enfim. Que também são crenças. São crenças, São sim. frases Que eu que tu escutava. acredita como verdade. Exatamente. Que ele falava, filha, gasta, compra o que tu quiser. Ele falava a frase assim, maravilhoso. Meu pai, Eu tenho... te amo, pai. Opa, tem que cortar pra isso aqui, né? Agora, esse homem é maravilhoso, eu tenho amor por ele. Como ele falava uma frase pra mim, o dinheiro foi feito pra moer. Meu pai tem esse perfil até hoje, enfim. Tanto, Dá um azar lembra essa que daí. No final do ano, teve um ano que ele me deu dinheiro de presente. Ele falou, olha, filha, isso aqui é pra moer. Não mostra É pra pro Clóvis. gastar. Ele falou assim, não mostra pro Clóvis. Não mostra pro Clóvis, gasta, entendeu? E a minha dizia, tem que sobrar. Como tem, né? O Clóvis era esse perfil também. Enfim, e aí eu vi como Muito eu bom. contava historinha pra mim, pra não fazer, né? Inventava essas coisas pra não fazer o que devia ser feito. Então eu voltei do Independência Financeira e falei, não, eu vou cuidar do financeiro da empresa. Me achava capaz? Não, não me achava. Fui com muito medo, foi muita crise de choro, foi muita ansiedade, foi Muita crise de choro. não foi uma nem duas que o Clóvis ou meu pai entraram na sala, eu tava com os boletos chorando. Tipo, o que eu vou fazer? Claro, o Clóvis me deu um norte, mas eu queria fazer por mim também, né? E hoje eu que cuido dessa parte. Então, eu vi o processo todo que eu passei e eu entendi que eram crenças, sim, né? Que eu carregava, mas que eu tinha que ressignificar se eu quisesse, de fato, crescer e fazer a gestão da empresa como eu sempre quis, né? Então, eu quebrei isso, mas foi um processo. E assim, essa é a famosa dor do crescimento. A dor do Às crescimento. vezes, algumas pessoas falam e é desafiador de entender, né? Mas a dor do crescimento é essa, é se deparar com algo que tu nunca precisou fazer, que tu vai fazer agora e que vai doer no corpo, vai doer, vai dar dor de cabeça, vai ter crise de choro, sim. Vontade Por de quê? desistir? Vontade de Vivo desistir, isso, vivo muita isso. vontade. Tipo, agora já deu. E aí chora aquela noite, no outro dia acorda, Bora. sacode a poeira e vamos Vamos lá. de novo. Tá falando de mim. E aí eu fiquei pensando assim, gente, olha só como eu fui besta todo esse tempo, porque o Clóvis fazia tudo aquilo lá, ainda tinha que se preocupar com os boletos, porque uma coisa é, ok, vou cuidar da produção, vou fazer o negócio andar, o resto ela que se vira, né? E não, ele fazia tudo isso ainda, né? E eu fiquei pensando, nossa, como eu fui... Mas aí vem a inteligência emocional, a maturidade, e aí tu vai pro próximo nível. Não significa que no próximo nível tu não vai se deparar também com algumas crenças, porque afinal de contas vai ser um novo momento, Sim. uma nova fase. Só que aí serão novas crenças, novas reprogramações, novos comportamentos. Talvez vocês vão para um nível de precisar de algo técnico ou de algo emocional. Aí a gente vai de novo para um momento de parar tudo, reavaliar, talvez ir fazer uma sessão com o coach, né? Com a coach. E pensar, bom, agora eu vou estruturar o futuro. E aí vai avançando. E é assim que continua. Isso tudo que tu falou sobre... A gente falou de dinheiro, mas a gente falou em investir.
E não é investir em imóveis ou qualquer outra coisa, a não ser em nós mesmos. Exatamente. Né? Isso eu gosto de citar as fontes e eu vou captando assim, sugando gravando umas frases. E o Felipe fala uma coisa que ele me falou uma frase um dia aqui, é acreditar na semente que a gente carrega, né? Exatamente. Para uma pessoa parar, uma pessoa que está correndo o dia todo, cara, parar para fazer um planejamento, ela tem que acreditar que ela é capaz de fazer algo melhor. Ela tem que acreditar que ela tem uma contribuição maior para fazer no mundo. Exemplo, tu se deslocar lá da tua casa até aqui, cedinho da manhã, frio como está. Frio. Tu tem que acreditar na semente que tu carrega e na semente que nós carregamos também. Exatamente. Né? Porque uma pessoa, às vezes, hoje de manhã, sabe o que me passou na cabeça? Um insight, eu não empresto mais livro. Eu emprestava livro, eu não empresto mais. Por quê? Porque eu escrevo, eu anoto, eu rabisco. E sabe o que me vem na cabeça? Uma pessoa que não... Isso é merecimento, viu? Hã? Isso é merecimento, não ter dó do livro, mas é sugar tudo que aquele livro pode te proporcionar. E eu Isso gosto de consultá-lo. Isso aí. Exatamente. Né? E eu penso assim, pô, uma pessoa... emprestamos vários livros, não Vários. voltaram, ficava 6 meses, não lia. Eu já peguei livro emprestado e não li. Então, assim, pô, uma pessoa que não se dispõe, que não acredita em si próprio para pagar R$50 num livro, R$30 num livro, Imagina. ela não quer mudar, né? Imagina, tá lá o Elon Musk, que resumiu todo o conhecimento dele, porque uma pessoa não quer fazer um livro para ser um livro ruim, certo? Correto. Então, ele estudou, ele se preparou, talvez contratou uma outra pessoa para ajudar, pode ser, mas ele colocou todo o conhecimento dele de anos de trabalho, de estudo dentro de um livro. Digamos que seja um livro mais caro, R$80. Eu li, é bom o livro. Ok? R$80 é uma mentoria com Elon Musk. Entende isso? Então, um livro não é caro, um livro é um investimento, um curso é investimento, processo de coaching é investimento. Por quê? Porque quando esse conhecimento entra, ele vai mudando os pensamentos. Isso também faz parte dessa reprogramação de crenças. Então, a pessoa ela não quer investir em um livro. Será que ela está realmente disposta? Ela não quer investir em um curso, em uma palestra. Às vezes, não é nem o investimento financeiro, é o tempo dela de sentar e se dispor a estudar, a aprender algo novo. Então, será que ela realmente quer algo diferente para a vida dela, o quanto ela está disposta a mudar de 0 a 10, né? A gente sempre costuma perguntar de 0 a 10. Então, já é um timing para que vocês possam perceber o empenho dessa pessoa também, né? Sabrina, tu falou da... Quer falar, Marina? Não. Da teoria da caverna antes. Uhum. Eu acho que eu rompo, posso dizer assim, eu rompo seguidamente cavernas. Eu saio da caverna, daí eu penso assim, nossa, agora eu tô no céu. Quando eu vejo assim, meu Deus, que caverna! Que caverna que eu me entrei! E é sempre assim. Pela tua experiência, o que faz com que as pessoas saiam das cavernas? Saiam da sua caverna? E se algum dia nós vamos parar de sair da caverna? Ou temos essa possibilidade? Me diga isso. Eu ainda estou tentando responder essa pergunta dentro de mim. O que eu posso te dizer, Clóvis, é que a caverna, ela vai ter uma luz no fim dessa caverna. Ou a pessoa vai se sentir desconfortável em algum momento dentro dessa caverna. Mas, realmente, sair das suas cavernas não é para todo mundo, é para quem está disposto a pagar o preço, porque dói, não é fácil, exige uma mudança, né? Uma mudança completa, uma metanoia, né? Sair e abandonar aquela caverna, não voltar para a caverna e encarar os novos desafios. Mas tem algumas pessoas que elas decidem ficar nas suas cavernas. E aí tá tudo certo, como a gente fala, né? Tá tudo bem. Mas quando a gente decide sair da primeira caverna, algo extraordinário acontece, porque a gente vai vendo a luz no fim dessa caverna e a gente vai desbravando e daqui a pouco se depara com outra caverna e outra caverna, um lugar novo onde tu vai ter que explorar. Então, quando tu decide fazer essa busca, essa transformação, sempre a ficha que cai ela vai ser mais profunda.
a crença, ela já vai vir acompanhada praticamente da solução, né? Eu brinco que eu já fiz vários processos de coaching. Esses dias eu estava contando, eu acho que eu já fiz quase 10 processos de coaching individual. E nessa busca por tirar essa crença, reprogramar essa crença, vai ficando mais simples. Tipo, mais fácil, tu mais acha, fácil. de identificar? Marina, olha, essa é a crença, eu sei que ela veio dessa cena da infância, só tira ela de mim. Então, eu já vou correr para o meu coach, porque eu já sei qual é a crença, sei de onde ela veio. No início, talvez, eu só lembro de algo da infância, só que eu não sei a consequência que essa cena da infância tem na minha vida. E lá no início, quando a pessoa ela tem o desejo de mudar, ela não sabe nem a cena da infância, nem a consequência na vida dela. Então, são níveis emocionais mais profundos, né? Eu vou avançando nesse processo da transformação. Então, vai ficando mais profundo. Então, temos que continuar. Estamos no segundo recém. Sim. Vai ficando mais profundo. É sempre. Eu tenho entendimento assim, né? Eu fiz 2, na verdade, para finalizar o segundo, né? Mas eu vejo que vai ficando mais profundo, sim. E antes de iniciar, eu ainda estava assim, meu Deus, eu sei que esse vai ser doloroso, sabe? A gente tem esse entendimento. Mas, claro, o que vem que a gente consegue colher disso é muito maior, né? Muito mais grandioso, mas dói, né? Sim. Mas dói, eu acredito assim, até uns dias atrás eu escrevi um negócio assim, o quanto que eu fujo de viver aquilo que eu nasci para viver, porque é doloroso, eu sei que já foi, e será muito mais. Mas depois que a gente começa a ver, que a gente tem um resultado, né? Um resultado tipo assim, cara, eu sofria por tal coisa, eu sofria porque a minha esposa chegava em casa e não me dava oi, exemplo, né? Por que eu sofro? Quando eu descubro, quando eu não sofro mais por isso, quando eu rompo, né, um bloqueio que eu tenho, uma dificuldade, eu penso assim, eu falando de mim mesmo, o quanto mais eu tenho para romper? Quantas outras feridas, posso falar assim, né? Quantos outros traumas eu tenho para me curar e quão boa a vida pode ser nesse caminho, né? É que a gente vai tomando mais consciência, né, de tudo, assim. Porque uma coisa era quando eu digo assim, quando eu pilotava um Havaianas, um de cada cor, eu queria ter um carro. Beleza, quando eu tenho um carro e eu tenho dinheiro para... O exemplo que eu dou, né, de uma infância restrita, se eu quiser fazer um churrasco todo dia, eu faço, né? E ainda tem um vazio, o porquê. Aí eu tenho que começar a entrar... mais profundamente. Para dentro de mim, me conhecer, saber as coisas que fazem sentido para mim, né? Isso, porque daí talvez a pessoa, então tá faltando o ter, tá faltando o merecimento. Então vou trabalhar e agora eu tenho. Mas será que é só isso? Aí a gente vai entrar nos valores, aí a gente vai entrar em outras áreas da vida, porque o coaching integral sistêmico, ele trabalha 11 pilares. Então, talvez o financeiro está resolvido agora, mas e o conjugal? E o emocional? E o pilar filhos? Então, tem uma série de coisas que elas vão se aprofundar aí. Então, talvez eu resolvi algo num pilar. E aí eu tenho outra coisa a trabalhar em outro pilar que eu vou ter que focar agora. Existem crenças que quando elas são reprogramadas, elas vão interferir em vários pilares positivamente. Mas tem algumas que não. E aí eu vou ter que ir lá naquele pilar que ainda não foi mexido e trabalhar aquele. E hoje a gente vê também, assim, como na Cecília, né? A gente tem uma filha de 5 anos e às vezes ela vem com algumas situações, assim, que a gente fica pensando... De onde ela escutou isso? Quem falou isso, né? Quem foi esse final de semana? Exemplo? O caro. Isso é caro. Ô pai, quanto... Sei lá o que era, não lembro. Ô pai, o que é isso aqui? Foi no restaurante, não. Não me lembro, mas não me lembro o que era, um objeto que ela tinha. Ô pai, o que é isso aqui? Quanto que é? O que é isso? Quanto que é, pai? Ah, isso aqui é tanto. Tá caro, né? Era uma coisa de 20, 30 reais, alguma coisa assim. Olha só, 5 anos ela já vem com isso, mas aí, sabe o que é? É consciência. E aí eu pensando com a Marina assim, eu sempre falando com a Marina assim, nossa, eu crio meus filhos, eu cuido, eu vou educar meus filhos.
Mas tem uma série de pessoas nesse ambiente que ficam mais que tempo tem com ela. contato Mas- com ela e que podem falar coisas desse tipo, que interferem. Mas a gente, a gente convive com ela 3 horas por dia. E as outras horas ela A gente fica também se tomou consciência disso uma vez que ela chorou, ela me contou que ela tinha saído com a minha mãe e que ela queria um brinquedo e a minha mãe não deu porque não tinha dinheiro e daí eu chorei. Ela me Não, contou. A minha avó não me deu porque a avó não tinha dinheiro e aí eu chorei. Aí a gente tomou consciência, né, do não ter dinheiro, que pra nós a minha mãe tinha feito errado, né, porque ela tinha dinheiro pra comprar. E aí a gente conversou, olha só, não fala que não tem dinheiro, porque você tem. Você tá mentindo e, na verdade, tá colocando Tá instalando um drivezinho, né? De que a gente não tem dinheiro. Fala pra ela, não, a gente tem dinheiro pra comprar, né? Só que você não vai ganhar porque você já ganhou ontem, porque você tem vários, enfim. Sim, porque não é o momento. Isso, não fala, não dá a desculpa de que não tem Como isso é dinheiro, né? importante, né? E olha, só em um acontecimento podem ter várias crenças envolvidas. Ou a vovó não tem dinheiro, ou nossa família não tem dinheiro, ou as mulheres não têm dinheiro. Quem tem dinheiro é o papai, ou é o vovô, ou são os homens. Ou a vovó não quis falar não para mim, então ela disse que ela inventou uma desculpa. Então tem várias coisas aí. É claro que uma crença, para ter um impacto maior na nossa vida, ela precisa ter uma repetição vezes, ou né? um forte impacto emocional. Digamos que fosse o aniversário dela e aí a vovó dissesse, a vovó queria muito te dar um presente, mas a vovó não comprou porque não tem dinheiro. Aí sim geraria um possibilidade de impacto. gerar é bem maior, né? Isso. Por quê? Porque daí foi um fato marcante, um aniversário, uma data importante, um forte impacto emocional. Ou comprou um brinquedo, como eu já ouvi muitas vezes em sessão, né? Comprou algo, uma bicicleta, um brinquedo, e daqui a pouco esse brinquedo foi tirado dessa criança para dar para um primo, para um amigo, para um vizinho, ou a loja recolheu por falta de pagamento. Isso sim é um forte impacto emocional, mas aos poucos aquela crença ela vai ficando ali instalada. Então a importância de vocês pegarem ela, conversar, ter consciência. E uma palavra, né, que está muito na moda, intencionalidade, né? Ter a intenção de agora conversar com ela, com inteligência emocional e colocar, explicar e dizer o que aconteceu. Olha, a vovó talvez não quis te dar, ou ela não tinha dinheiro nesse momento. Levar ela num caixa eletrônico, por exemplo, dizer, tá vendo isso aqui? Olha, isso aqui a gente coloca o cartão, tem que ter dinheiro na conta, o dinheiro ele sai daqui. Enfim, explicar para ela como que funciona, para que ela vá entendendo A gente também. faz vários movimentos disso, mas o que eu quero também falar é, tipo, às vezes a gente fala, não tem dinheiro, porque é a resposta mais fácil para dar pra criança, né? Mais rápida e ela não vai argumentar naquilo ali, né? A Cecília ainda argumenta, porque ela diz assim, mas tem no celular, mãe. Mas tem no celular, entendeu? Tem Pix. Né? Tipo, a mamãe não trouxe dinheiro, mas tu tem no celular. Ou tem o cartão, né? Maquininha Enfim, de cartão. Mas às vezes é a resposta mais rápida pra gente se livrar, né, daquilo que a criança tá pedindo. Mas pra gente ver o quanto isso pode interferir. Mas ela fala, mas faz o teu celular. Ou mim, para ela não já- dizer não, né? Pra não dizer Para não. não Pra mim, ela já explicar. falou, tem Pix, pai. Nem sabe o que é Pix essa criatura, né? Como assim tem Pix? Ô, Sabrina, mas o quanto que eu te fiz essa pergunta, tu respondeu no meio da conversa antes, na verdade, o quanto que as finanças refletem a maturidade emocional da pessoa. Vamos lá então. Ou se é que tem esse reflexo. Sim, eu sinto que o caminho é inverso. A maturidade emocional da pessoa reflete nas finanças. Porque o financeiro, ele vem acompanhado de racionalidade, no sentido de fazer uma planilha, fazer as anotações, fazer o seu planejamento estruturado financeiro, mas também de comportamentos. E os comportamentos são a inteligência emocional colocada em prática. Então, se essa pessoa ela tem uma vida financeira equilibrada, é porque ela tem uma maturidade para lidar, pelo menos, com aquele pilar.
Não significa que a mesma maturidade ela vai ter em outros pilares, mas naquele pilar ela tem a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Só o conhecimento é a razão. O conhecimento colocado em prática é a emoção. A inteligência emocional ela é responsável por colocar as ações em prática. A tomada de decisão é racional, mas o porquê da decisão é emocional. Então, se essa pessoa ela tomou uma decisão de ser próspera, ser rica, ela vai racionalmente tomar essa decisão. Mas o como ela vai chegar lá é emoção. O motor. Exatamente. Então, o que move? Se ela lê um livro e deixou esse livro na gaveta, lá na estante, e nunca aplicou, isso é só razão. Emoção é pegar, nem que seja 1% desse livro, uma ficha que caiu desse livro e colocar em prática. Isso é emoção emocional. Não é aquela emoção de chorar, não é isso, é inteligência emocional. Assim como tem a inteligência da razão, o coeficiente racional, tem o quociente emocional. Então é colocar a emoção para trabalhar. O emocional. Isso também quer dizer aquelas pessoas que compram assim, tipo, tô triste, vou comprar. Vício emocional. Não tô, sei lá, tem alguma coisa me incomodando, vou comprar para me sentir melhor. Essa pessoa, ela tá trazendo nas suas emoções uma emoção de tristeza, de insatisfação, frustração. Nas emoções, ela tá trazendo um vício emocional de compensar com compras. Buscar o prazer imediato. Na hora que ela compra e tem esse comportamento disfuncional, a dopamina ela vai ter um sentimento bom, né? Um bem-estar, a dopamina, né? Passou o cartão, gerou a dopamina. Passou ali o cartão. E muitas pessoas acham que passar o cartão não é tirar o dinheiro da carteira, não é tirar o dinheiro da conta. Causa esse efeito, tipo, comprei e não paguei. Não precisei pagar. Mas agora, depois vem a fatura. E aí, às vezes é só o tempo de chegar em casa com essa compra, às vezes não tira nem a compra da sacola, não prova, não tira etiqueta ou joga num canto e o efeito já passou. Só que a fatura vem. Então, esse comportamento disfuncional através de um vício emocional, ou seja, ela se viciou em um comportamento disfuncional gerado por uma crença, ela vai ter um efeito com base em uma emoção. Então, toda vez que ela estava se sentindo triste, vou dar um exemplo do que pode causar essa disfunção. O pai ia viajar, ficava dias fora, chegava, trazia um presente. Ai, que legal! Sim. Pegava o presente. A mãe saía, ia trabalhar, voltava com uma coisinha, uma balinha, um bombonzinho, um presentinho. Então, toda vez que ela sentia uma tristeza, vinha alguém que compensava com alguma coisa, com um presente. Logo, na vida adulta, essa criança emocional, ela vai se sentir triste, ela vai querer compensar com coisas. Então, ela vai para essa disfunção. Crença limitante também. Eita! Tu falou da fatura a fatura do cartão vem e o vício que ela tem em compras vem uma fatura também no sentido de que tem que procurar, daqui a pouco aquelas compras não compensam mais, não saciam mais, né? Não sanam aquela dor. Tem que buscar outras formas de compensar. A melhor forma, vai fazer terapia. Vai pra academia. Vai olhar para dentro, vai ter coragem e humildade. Como é que tu fala, Marina? Coragem, verdade e humildade. Isso, olhar para dentro. Tem muitas pessoas que a gente conhece que... E eu era uma dessas, de ter medo de olhar para dentro, né? E aí, é que dói, é muito difícil. E é mesmo. É mesmo. Só que viver uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida fora do seu lugar... É também muito pior, né? Dói. E Só muito que é mais. uma dor a longo prazo, é uma dor pequenininha,
um desconfortozinho, mas que vai a longo prazo acompanhando essa pessoa a vida inteira. Um desconforto ao olhar no espelho, um desconforto ao olhar para o cônjuge, ao olhar para os filhos, ao olhar para a carteira. Bancária, eu querer pra as fatura coisas do e não cartão. poder Exatamente. comprar. É uma não poder pequena dor, usufruir. mas é para a vida toda. E a dor maior, eu acredito, né? E eu já vi sobre isso, é nos últimos... Lá no final da vida, né? Quando diz assim, putz, eu poderia ter feito, né? E aí vem a culpa. E aí, respondendo a tua pergunta e reforçando. Então, se essa pessoa, ela prosperou financeiramente, algum drive, alguma crença, ela já reprogramou. Mas a crença, a inteligência emocional, aquilo que ela precisa para alcançar aquele sucesso financeiro, ela já acompanha ela. Agora é só alinhar ou outros pilares ou novas crenças, mas um financeiro bem-sucedido, ele já vem acompanhado de comportamentos novos, funcionais. Então, a inteligência emocional vem antes do resultado. O resultado, quando ele aparece, isso significa que a pessoa já fez um movimento naquela área, porque para toda ação tem um resultado. A falta de ação também gera um resultado. Então, a inteligência emocional vem primeiro, o resultado vem depois. Isso é do tipo assim... Primeiro eu cuido do dinheiro e aí eu tenho dinheiro. Não é quando eu ter dinheiro eu vou cuidar do dinheiro. Não, porque se isso acontecer, eu estava falando esses dias isso para uma cliente minha. Se eu fizesse assim, plim, tenho dinheiro, como algumas pessoas que ganham na Mega Sena, ganham algum prêmio, essa pessoa emocionalmente ela não tem a estrutura neural, aquela trilha, aquele caminho para cuidar, manter e multiplicar esse dinheiro. Então, plim, o dinheiro vem, mas à medida que ele vem, se ela não tem as crenças certas, ela também vai deixar esse dinheiro embora. E aí, tantas notícias que a gente vê de pessoas que ganharam Big Brother, prêmios na Mega Sena e que colocaram tudo a perder, porque não tinham a maturidade emocional ou mesmo a humildade para contratar alguém para cuidar desse dinheiro, entende? Então, o orgulho bateu e essa pessoa não procurou ajuda, essa pessoa não reprogramou suas crenças, não investiu nela mesma, então tem todo esse comportamento. Pode falar. Eu queria perguntar, eu não lembro qual livro foi que eu li, Clóvis, quem sabe tu me ajude? Queria, não quer mais. Quero. Tá. Porque os financeiros que eu li, acho que todos tu leu também, acho que foi no Psicologia Financeira, que ele fala sobre que muitas pessoas que tiveram muitas privações, normalmente elas prosperam muito, questão financeira, né? E às vezes a gente vê casos de pessoas que saíram do nada, prosperaram, têm muito dinheiro, mas só tem aquilo, né? No sentido de que focaram somente em ter o dinheiro e o restante das áreas, enfim. Aí o que precisa ser feito, ou qual crença tem que ser trabalhada, ou o que tu tem a dizer sobre isso? E é esse livro, tu lembra? Esse aqui é o motor. Tem pessoas que criaram um patrimônio em cima do motor da raiva, do ódio. Tipo assim, eu nunca... Era isso que eu queria falar, tipo, eu não tinha só que pra não trocaram. O motor ele leva até um ponto, beleza, serviu. A raiva, um sentimento... A raiva, o ódio, sei lá o quê. Não é o ódio. A raiva, ela pode ser usada pro bem. Pode. Pô, gerou patrimônio. Mas chega um ponto que ele tem que trocar. Beleza, acabou. Isso. Agora vamos ressignificar essa situação. Não é do Simon Sinek, Encontre Seu Porquê? Não, é no Tô Psicologia tentando lembrar Financeira. No mas eu acho Psicologia que Financeira eu e li no também esse. Segredo do T. Harv Eker lá. Segredos da Mente Milionária. Exato. É um desses financeiros que eu li, porque eu li vários nos últimos Eu tempos. já tô doida pra indicar uma série do Netflix, depois vocês... Manda aí. Tem um documentário, 1h30 mais ou menos, A Arte de Economizar. E tem 3 coaches financeiros nessa série, Olha né? aí, que legal. Nesse documentário. Um mais para quem tá endividado, outro para alinhamento de casais e um outro para investimentos. Então mostra as 3 histórias ali, as 3 etapas com os coaches financeiros. É bem interessante. Oi, desculpa. Bem legal. Pablo, agora nós vamos fazer o quadro. O Pablo, para quem não conhece, é um mistério, é o sombra nosso. Pablo é o sombra. Ó, o porquê indica. A partir de agora nós vamos pegar indicação. Legal.
Então, qual é que é a indicação, Sabrina? A Arte de Economizar, no Netflix. Um documentário muito bom. Livro, talvez... Corta pra mim. Livro, talvez você não compre, mas Netflix eu sei que tu tem. Então, bota lá. A Arte de Economizar. E alimentar a mente com coisas boas, produtivas também. O alimento não entra só pela boca, né? Exatamente. É isso. Livros, filmes, vídeos. Conversa com os amigos. Podcast. Conversa com os amigos. Ao invés de... Sabe, uma dica agora também, né? Quando a pessoa fala assim, complicado, né? Quando eu falo assim, complicado, né? Eu não tenho mais o que falar. É porque não quer continuar aquela Então, conversa. assim, a conversa com os amigos, na roda de amigos, conversa produtiva que agrega para a vida do outro, que agrega para a minha vida. Falar da vida do outro, o que o outro está fazendo. Não vai agregar nada, né? Então, o alimento não entra só pela boca, né? Pelos olhos, pelo ouvido, pelo tato, né? Com certeza. Tá, nós estávamos falando lá do motor. Isso, O que nos move? Respondendo, então, a pergunta da Marina, né? Essa pessoa, provavelmente, ela viveu uma vida de muita escassez e ela começou a trabalhar focada para não viver mais naquilo que ela vivia antes, para não viver talvez humilhações, escassez financeira ou de alimentos. Então, ela foca em ter prosperidade e ela começa a trabalhar. E todo o trabalho árduo, um trabalho que a pessoa vai fazer, uma dedicação que ela vai ter, vai gerar um resultado. Então, a consequência financeira, ela virá. Então, essa pessoa ela vai ter um resultado financeiro. Só que o que levou ela ao topo dessa montanha foi uma motivação de raiva, de dor, de ódio errada, exatamente. Então, quando ela chega no topo da montanha, o que pode acontecer muitas vezes? Ela alcança esse sucesso financeiro, talvez a um custo muito alto, porque ela não olhou para os lados, ela não olhou para a família, ela não olhou para os amigos, ela não olhou para a saúde, ela subiu. E ela alcançou o resultado financeiro. Mas quando ela chega lá em cima, ela não sente um preenchimento da alma, né? Como o Clóvis falou antes, tem um vazio. E esse vazio cria um buraco, né? Vem de uma falta de parceria, de pessoas, de amor. Ou ela sobe nesse topo da montanha e ela pensa, tá aí agora. Agora que eu tenho isso. E era isso que eu vim buscar? Às vezes ela mantém o status que ela alcançou, ou às vezes ela se sabota para cair, perder e perde tudo de novo. Por quê? Vamos pensar assim, se ela foi humilhada, se ela se sentiu rejeitada, se ela viveu uma vida de escassez, talvez o que ela queria verdadeiramente era chegar no topo para mostrar para os outros que ela era capaz, para dar uma vida melhor para a família, ou dar um carro para o pai, para a mãe, uma casa. Talvez ela alcançou isso. Talvez era desfilar na cidade com um carro novo e mostrar para os outros que ela podia, pode ser. Só que ela ainda está na dor, ela ainda está vivendo aquela raiva. O que está por trás dessas ações aí? E a motivação é dor, né? Motivação. E aí vou aproveitar o nome aqui do podcast, né? O porquê está errado, o porquê a motivação, é o que me move. Então, o que me move, nesse caso, o que moveu essa pessoa, foi o motivo errado. Ela não está focada na prosperidade, ela está focada na dor, porque ela subiu buscando mostrar para alguém que ela pode. Isso é dor, isso é raiva, isso é ódio, isso é escassez. Quando ela sobe para dar uma vida melhor para as outras pessoas, para proporcionar para a comunidade um exemplo, para ter uma vida abundante, é outra motivação, entende? Ela busca a abundância. O processo é outro. O processo é outro. O movimento pode até ser o mesmo, mas ela vai trazer as pessoas junto com ela. Ela vai trazer família, ela vai trazer amigos, filhos, o cônjuge, e aí o caminho é diferente. Eu lembrei
a raiz da rejeição fala, né, sobre os muros que a gente levanta, né? Isso seriam muros, né? Tipo, nunca mais eu quero passar fome, eu nunca mais eu quero passar por isso. Isso aí. E ela fez um compromisso, talvez, com ela, né? Que tá lá na raiz da rejeição. Eu nunca mais. Então, ela se comprometeu. E isso ela guarda, de novo, como uma verdade. Então, ela fez um compromisso com ela mesma de que nunca mais ninguém vai humilhar, ninguém vai falar tal coisa, ninguém vai tratar ela daquela maneira. E aí ela vai. Só que ela tá indo na raiva. Ela continua dentro de uma caverna ainda, né? Continua. E quando ela tá lá no topo, se ela tomar consciência disso, ela pode romper, virar a chave sem perder tudo. Ressignificar, talvez, né? Ressignificar. Talvez dê tempo de trazer algumas pessoas ainda com ela. E talvez alguém vai pensar assim, nossa, o que é ressignificar? Ressignificar é alguém que já passou por uma decepção, vamos dizer um casamento, e eu gosto de usar esse exemplo, né? Sei lá o que aconteceu, foi traído. E aí a pessoa vai pensar assim, nossa, os homens do mundo não prestam, ou as mulheres do mundo não prestam. Não. Agora, ressignificar é pensar assim, eu tive uma experiência ruim com uma parceira, com um parceiro, eu errei, ela errou e aquela experiência foi ruim. Mas existe pessoas boas no mundo e eu vou encontrar. Ponto. E o que eu posso fazer diferente numa próxima vez? O que eu preciso mudar em mim? O que eu não vou aceitar numa outra pessoa? Como eu quero uma nova pessoa? E aí ela se posiciona e muda. Exemplo prático de crença e ressignificação, né? Isso aí, mas não é fácil. Não. É bem. Mas viver longe daquilo que nascemos para viver é muito pior. É muito pior, não tem. É por isso que assim, não é fácil, mas é a dor. Ontem eu falei para uma pessoa, dor do crescimento, não dor do arrependimento, né? Isso. Uma das frases mais idiotas dentre as várias que eu falava, relacionado com o assunto aqui, dinheiro é o mal do mundo. Se acabar o dinheiro do mundo, acaba a maldade, que as pessoas fazem tudo por dinheiro. Olha só a frase. Por isso que não prosperava. Olha, depois Exato. Essa dá um azar, hein? Sim, como é que vai ter dinheiro se pensa que o dinheiro é o mal do mundo, né? Exato. Não tem? Mas inconscientemente, não tendo consciência, né? Terrível. Sabrina, tu faz atendimentos, tu é especialista em coach financeira. Sim. Tu atende casais também? Sim, no coaching financeiro eu atendo. Qual é que é a importância, ou o que tu vê de mais comum a ser resolvido entre os casais relacionado a finanças? Um alinhamento inicial é muito importante no coaching financeiro. Alinhamento de metas e objetivos, a visão de futuro desse casal e principalmente os valores do casal, ou seja, aquilo que eles não abrem mão. E isso faz parte do coaching financeiro, desse processo, onde o casal alinhado, depois a gente vai fazer uma DR coletiva, né? A gente vai discutir a riqueza. Então, a gente faz um alinhamento também das coisas que não estão funcionando nessa relação. E aí, às vezes, vem culpa, um que é bom com planilha e não tem tempo para fazer, ou acredita que não tem tempo para fazer, ou um que costuma gastar um pouco mais, enfim. E aí, a gente vai fazendo esse alinhamento e entra nas crenças, propriamente nas crenças financeiras. Mas eu creio que o mais importante para um casal prosperar é eles estarem alinhados com a visão de futuro. De objetivos, os metas, objetivos isso. congruentes com os valores, alinhando as prioridades. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê assim, como convive, né, com muitas pessoas, vê casais que têm o dinheiro separado, tem casais que têm o dinheiro, né, junto. A gente sempre foi da linha de que é nosso, né? Claro, cada um ganha o seu salário, enfim, cada um tem suas responsabilidades, mas é nosso, assim. O que tu tem a falar sobre isso, assim, sobre o casal que separa as finanças, exemplo? Que empresta dinheiro um pouco. Ou que, tipo assim, ó, nem sabe quanto um ganha. Porque existe isso, né? Existe. Estou casada há tanto tempo, mas eu não sei quanto meu marido ganha. Ou a esposa também. Ou a esposa, isso. E esse é o primeiro debate na primeira sessão do coaching financeiro. DR mesmo, é a DR né? mesmo. É deixar claro quanto cada um ganha, não para mim, um para o outro.
né? Claro que eles fazem isso junto comigo, mas é deixar claro o quanto ganha, quanto gasta, quanto tem em poupança. O casal precisa estar alinhado. Se o casal está olhando para o mesmo objetivo, por que separar os ovos da cesta? Então, eu acredito que é importante que cada um tenha, sim, os valores à sua disposição. Então, por exemplo, estipular ou um prolabore, se for empresa, ou ter o seu caixinha, mas o dinheiro tem que vir para a mesma cesta, afinal são os mesmos objetivos. Então veio para a mesma cesta, honrou com os objetivos, com o planejamento, inclusive de investimentos, e cada um também tem que ter um valor à sua disposição para fazer o que quiser, para não cortar a liberdade de cada um. Então eu acredito nisso. Né? Isso. E aí, assim, alguns casais optam por ter contas de investimentos em corretoras conjuntas e também individuais. Não tem problema se for investimento, mas isso tudo vai ter que estar lá na planilha e um vai ter ciência de quanto o outro tem para que eles façam os planos em comum. É legal, né? A gente viu também quando a gente foi fazer que a gente não tinha nem noção, tipo, de balanço patrimonial, tipo, quanto que a gente tinha já de patrimônio e o quanto isso dá clareza, porque muitas vezes, né, na nossa sessão da DR, da Sabrina, a gente tinha o objetivo, a gente quer ter tanto dinheiro, né, e numa conta, exemplo. Aí quando a gente foi fazer o exercício de botar na planilha, a gente já tinha, né, só que a gente não tinha nem conhecimento disso. Exato. Então, o quão importante é, né? E muitos casais, às vezes, por exemplo, a gente faz planejamento de independência financeira, né? Algumas pessoas chamam de aposentadoria, ter um dinheiro rendendo dinheiro. Alguns casais, às vezes, pensam, não, isso a gente só vai conseguir daqui a 30 anos, 20 anos, 15, 10, e cada um com as suas crenças acreditam que é um tempo diferente. Isso a gente traz um alinhamento também, de acordo com o potencial daquele casal. E não é raro que muitos se surpreendem, porque isso pode ser feito em muito menos tempo. Então, esse é o alinhamento que fica é muito bom. Antes disso, Sabrina, fica no achismo, né? Eu acho que dá tanto tempo, mas eu acho que é isso. E aí, o que acontece? No nosso caso, a gente faz muito para se alinhar. Porque daí cada um fica achando uma coisa e ninguém ajuda ninguém. Ninguém faz nada. Não se compromete. É exatamente isso aí. Principalmente isso. Não se compromete e não faz nada. Então fica cada um achando num canto e não acha nada, na verdade. Fica correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Exatamente. Fica na zona de conforto. Continua a vida E eu acredito que essa questão é... Se uma pessoa, se tem um casal que não sabe nem quanto o outro ganha, intimidade zero, né? Apenas sexo, amor, pode ser, então, se quiser. Tem que ter conversa. Mas isso é básico, né? É básico num casal, né? Se não isso aí, outras coisas, falar do que pensa, do que acha, porque muitas vezes e vai ter objetivos comuns e terão os objetivos individuais, né? Com certeza. O que faz sentido para mim? É isso? Eu quero isso para mim, a Marina quer aquilo para ela e beleza, eu vou incentivá-la e ela vai me incentivar e fica tudo melhor, né? E uma das coisas que a Sabrina nos mostrou foi que a gente poderia muito mais do que a gente pensava, né? Exato. Acho que às vezes a gente também não consegue visualizar algumas coisas, né? E nunca vai conseguir, né? E por isso que a gente busca mentores, né? Por isso que nem tu falou, quantas sessões, quantos processos já fez? Pô, já fiz 10. Já fez quantos treinamentos, quantos cursos, imersões, né? Quantos livros comprados? Muitos. É isso. E ainda quero mais. Exato, é isso. É a gente buscar, porque hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, falei pro Sombra. Quem é o Sombra, Clóvis? O Pablo. Quem é o Pablo? É o Sombra. Falei pra você, cara, da onde que tu tirou aquela ideia? Me fala, porque sozinho não foi. Tu tem algumas coisas que tu tá fazendo aí. E ele me trouxe uma ideia que eu falei pra ele, eu falo aqui publicamente que eu preciso honrar. Cara, é boa parte das respostas que eu tava procurando. Mas é incrível como Sombra era a nossa quarta opção aqui, que chegou aqui e tal. Deus sabe, né? Honrando. E tudo é como deveria ser. Então, assim, quantos a gente fez processo contigo, a gente fez processo com o Ney, com a Ana, com uma série de pessoas, a gente faz treinamento. Tá sempre buscando. Sempre buscando, porque o que a gente quer? Sair da caverna, contribuir com mais pessoas, ajudar, me ajudar
para que eu possa ajudar as pessoas. E a gente né? entender que a gente tem potencial de muito mais, né? Sim. E um mito que algumas pessoas pensam assim, ai, mas vocês são coaches e vocês estão saindo da caverna. Sim, o coach ele não é perfeito, é transformar à medida que se transforma. Sim. O que muitas pessoas confundem é que tem alguns coaches que eles não se transformam e eles buscam transformar. Aí esse coach está na zona de conforto. Tem que fazer o quê? Procurar o seu coach também. Procurar um desenvolvimento. Mas o coach ele não é perfeito. Mas É um ser humano inquieto. Exato. Mas à medida que ele transforma, ele se transforma. E é o tempo todo. A gente vive uma imersão muito profunda, né? Então, 24 horas por dia. 24 O que horas. eu queria ter trazido antes, e vou trazer agora, concluir o meu raciocínio, antes que eu acabei deixando pela metade, é que uma ideia, ela nunca é criada sozinha, né? Eu sozinho comigo mesmo, é muito difícil. Né? Eu preciso de um estímulo externo. E todos nós, como ser humano, eu acredito nisso, que a gente precisa de um estímulo externo. Seja num livro, num vídeo, numa música, que eu amo música, eu aprendo demais com música, com as letras delas. Então, essa do Pablo, que ele me trouxe um estímulo externo e eu já consegui encaixar com várias coisas que era aquela peça que faltava e a gente vai achando as respostas. Exatamente. Então, é isso. Por isso, mentores. Procure pessoas... É o ecossistema, né? Exato. Porque só uma ideia sem colocar em prática, falta de inteligência emocional. Agora, quando eu junto isso com lugares, pessoas e conhecimento certo, isso... Explode. E aí essa ação faz trazer o resultado, uma realização. Bom. Muito Sabrina bom. vem com uma série. Agora a gente gostaria de te pedir para indicar um livro de finanças. Um que tu acha assim... Não só de finanças, né? Não de finanças, tá. Um livro que tu acha essencial, assim, que tem que ler. Eu tenho os meus queridinhos, né? Posso indicar 3? Pode. Oh, maravilha. Bem. Tá bom. Eu gosto muito do Motorista e o Milionário, vocês Maravilhoso. sabem, né? Muito bom. Eu gosto muito do Motorista e Milionário. Esse é um livro que eu acredito que não é só para finanças, é para todas as áreas da vida. E ele é uma forma de metáfora, ele é um livro bem fininho, bem tranquilo, também para iniciar a leitura. Não vou nem trazer aqui para quem não gosta de leitura, né? Para iniciar a leitura. Um outro livro mais propriamente para crenças financeiras que a gente falou é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que é maravilhoso. E o outro livro mais para empreendedorismo, Pai Rico, Pai Pobre, para trazer essa mentalidade de empresário, de empreendedor e também já ir identificando algumas crenças ali nesse livro. Então, esse é um livro que eu gosto muito também, Pai Rico, Pai Pobre. Sabe o que eu gravei do Segredos da Mente Milionária? Modelo de dinheiro, que ele fala. Qual o teu modelo de dinheiro? Me abriu os olhos demais. E do Pai Rico, Pai Pobre, o bendito lá nas últimas páginas tem uma frase assim que eu disse, nossa, essa aqui me arrebentou agora. Mas eu tô feliz. Ele fala assim, o que está na tua mente determina o que estará nas tuas mãos. Uau! Nas últimas páginas, lá pequenininho, escrito assim, eu grifei. Cara, é maravilhoso. E é isso, é um detalhe, é uma frase que as pessoas pegaram aqui hoje, que vai fazer todo sentido, virou a chave. Exato. Que vira a chave, né? A gente fica pensando, como que eu não vi isso antes? Mas tem que agir, né? Tem que querer. Tem que acreditar na semente que carrega. Tem que querer. Sabrina, uau, demais. Muito obrigado. Obrigada, como sempre. Gratidão pelo teu... Passou rápido, né? Viu? Passa. Passa rápido. Quando a conversa é boa, É passa verdade. rápido. É, verdade. Obrigado por ter disponibilizado tempo para ter vindo aqui. Gratidão. Obrigado Sabrina, Eu que demais. agradeço. Fala teu arroba aí pro pessoal. Isso. Que te segue, não te Arroba- conhece. Muito bem. @Sabrina de Castro _oficial. Me segue lá. Isso aí. Segue o Porquê Podcast. Isso. @reis.clovis. @Nina Scherer. É isso aí. É isso aí, minha gente. Foi um Obrigada, prazer. pessoal. Gratidão. Curte, comenta, compartilha. Gostou? Manda pra quem tu gostou. Bah, Clóvis, não gostei desse episódio. Fala o seguinte, manda pra quem tu não gosta, então, pra incomodar. Pessoal.